Olá a todos, bem-vindos à minha casa para mais um episódio deste nosso podcast Regresso a Casa. Hoje trago-vos um tema quase bipolar, de seu título, A Síndrome do Pai Impostor. Mas já lá vamos. Uma das coisas que mais noto na parentalidade é esta ansiedade latente que nos atravessa e que às vezes nos paralisa. Mas queria aqui deixar já uma dica. É que não há melhor pessoa para desempenhar o nosso papel do que nós próprios. Delegar está fora de questão. E quando eu digo não há melhor pessoa, quer isto dizer que não há melhor pessoa para eles, para o seu desenvolvimento. Mas voltando um bocadinho atrás, vamos falar dessa ansiedade e vamos então caminhar até àquela palavra de nos considerarmos às vezes impostores. E como isso não nos traz vantagem nenhuma, leveza nenhuma naquilo que devemos estar a fazer todos os dias com os nossos filhos. Há aqui uma grande diferença entre paternidade e parentalidade. Paternidade é das coisas mais fáceis. Ou conseguimos ser pais ou não conseguimos ser pais. Se não conseguirmos ser pais, ou esperamos, ou adotamos, ou fazemos tratamentos, ou esquecemos e seguimos com a nossa vida. Mas quando conseguimos ser pais, a maior ansiedade vem depois. Até porque no caso das adoções conta muito mais e tudo se desenrola com muita alegria, conta muito mais a parentalidade, porque a paternidade não existiu. Paternidade é fácil em bom português, fazer filhos é fácil, o problema é criá-los. E criá-los é a parentalidade, é aquilo que nos traz aquela ansiedade latente que muitas das vezes nos impossibilita de entregarmos a nossa melhor versão. E eles precisam que nós consigamos entregar a nossa melhor versão. Mas todos sabemos que a nossa vida, ou em todos os dias da nossa vida, não conseguimos ser a nossa melhor versão. Então, se nós não conseguimos ser a nossa melhor versão, como é que vamos conseguir entregar a nossa melhor versão inexistente aos nossos filhos? Torna-se um bocadinho complicado. É aqui que nós temos que trabalhar. Não entrarmos em negação que temos que estar sempre no nosso melhor, nada disso, mas temos aqui alguns trunfos, alguma forma de olhar a parentalidade para que consigamos entregar pelo menos uma versão muito aproximada do que aquilo que os nossos filhos precisam de nós. Porque quando temos um bebê nos braços, essa ansiedade volta, porque lá está, os bebés sentem tudo. E sentem que nós não estamos no nosso melhor, sentem que nós não estamos presentes, que não estamos a dar a tal atenção. Mas isso vai-se ganhando com o tempo. Vai-se ganhando o conseguir estar presente e dar-lhe tudo o que ele precisa, ou uma boa parte do que ele precisa, para que não entremos nessa espiral de ansiedade. Eu não consigo perder muito tempo em relação aos pais inconscientes. Conseguiram ter paternidade, mas depois fogem a 7 pés da parentalidade. Eu sobre esses não consigo, porque há aqui uma coisa que nos aparece com a paternidade consciente ligada à parentalidade consciente, que é nós sabermos que é importante. É importante sabermos mais para acertar mais. É importante estarmos presentes quando os nossos filhos precisam.
Não podemos dizer, espera aí um bocadinho que eu agora não me sinto bem, daqui a 24 horas já estarei numa melhor versão e aí vou-te pegar ao colo e tratar de ti. Não é assim que se passa. E aí leva-nos para a maturidade. A maturidade biológica todos alcançamos, e é aí que está ligada à paternidade, podermos ter filhos, sermos pais. Mas a maturidade emocional, a outra maturidade, até espiritual, essa é que é mais importante e não se ganha com o facto de termos 1, 2, 3, 4 filhos. Porque essa experiência que às vezes se fala por ser o terceiro filho é uma experiência ligada a mudar fraldas, a dar a comida certa e não envenenar os nossos filhos. É manter um ambiente seguro, minimamente seguro, quer em casa, quer quando saímos para a rua. Essa parte sim aprende-se. Mas se repararem os nossos filhos, essa é a parte invisível. Porque eles assumem que essa é a parte natural da vida e que olham para nós com este tamanho e dizem isto é tão fácil, isto é natural, ele providenciar, isto é os mínimos que não chegam a pensar. A outra maturidade, sim, é a mais importante. E essa temos que a ganhar. Temos que a ganhar, vem do nosso caráter, muitas vezes não tem nada a ver com os filhos, porque o chamamento para sermos pais, presentes, a tal parentalidade, já está muito antes de termos filhos. Nós temos pessoas a ter filho, o primeiro filho aos 35 anos, aos 40. Têm que ser maduros, têm que ter a sua maturidade já dentro do seu ser. Não vamos esperar que a maturidade apareça quando se é pai. Eu acho que ela floresce, é verdade, torna-se imensamente grande, expansiva, mas a maturidade já tem que lá estar. Essa maturidade que é cuidar de um ser humano, entregar-lhe a nossa melhor versão, saber entregar a nossa melhor versão, ter cuidado para com o outro, ser elegante na nossa postura e entregar essa elegância todos os dias, porque estamos a falar de amor. Quando nem o amor é o detonador para sermos maduros nessa entrega, nessa elegância, então que outra faísca teremos ao nosso dispor para que isso aconteça? Muitas das vezes fala-se que os nossos filhos não querem pais perfeitos, não querem os melhores pais do mundo, querem só uns pais presentes. Mas eu, de certa forma, fico-me um bocadinho a rir destas expressões, porque se não formos um bocadinho mais além, temo que fiquemos aqui um bocadinho no espaço sideral, sem sabermos muito bem para onde nos virarmos. Não ajuda, digo eu, nada, dizermos a uma pessoa, nossos filhos querem a nossa presença, estarmos presentes, sem explicar o que é estar presente. O que é isso de estar presente? Primeiro, estar presente para um filho não é estar a mesma coisa que estar presente da mesma maneira para outro filho. E já não vamos comparar dois lares diferentes, não vamos comparar sociedades diferentes. Por isso, estar presente, e não vamos comparar a outra coisa que é muito difícil, só mesmo estando, sabendo estar e sabendo ser, e já voltamos aqui, é que nos permite também estar presentes na exata medida em que eles precisam dessa presença. Porque a minha atitude, a minha presença para um filho de 2 anos é diferente de um filho de 14. Estar presente para um filho de 2 anos é diferente de um filho de 10, 12, 14, 16. E é aí que vem o saber estar e o saber ser. E estar atento. Porque se nós tivermos todos os dias essa presença, esse saber estar e saber ser com aquela criança, com aquela evolução, torna-se praticamente natural. Acreditem. É tão natural que se um amigo vier pedir-vos
conselhos. E vocês já estão com os vossos filhos ali um com 12 e outros com 15. E vem um amigo vosso a dizer, tu já tens 2 filhos, quero aqui um conselho, porque eu quero estar presente com o meu filho de 6 anos. A verdade é que nós já nos esquecemos. Nós fomos anulando. Saber estar e saber ser com os nossos filhos é isso. Vamos acompanhando o seu crescimento de tal forma que nos tornamos quase num espaço único e sabemos na perfeição o que é que os nossos filhos a cada momento precisam de nós. E estar presente tem isto tudo lá metido. Porque nós vamos acompanhando as suas tristezas, vamos acompanhando as suas alegrias, sabemos o que é que eles mais gostam, o que menos gostam que aconteça na sua vida. Sabemos em que fase é que estão na escola, porque mudaram de escola, em que fase é que estão com os amigos. E isso tudo faz, vá lá, saber estar presente. Não é mais do que saber estar conectado todos os dias com a vida deles. Bastando isto, saber estar conectado com a vida deles a cada dia que passa. Dando espaço, estando atento e intervindo e sendo modo guru. Gosto muito desta expressão. Estarmos com os nossos filhos em modo guru significa não nos impormos e ficarmos à espera dos sinais que eles têm para nos dar à procura da tal opinião que eles querem, da tal validação, da tal comemoração. Estar presente é, por exemplo, quando em relação ao desporto nós damos conta que só estamos na linha da meta, que é quando ele atinge resultados esportivos nós estamos lá para bater palmas. Estar presente não é isto. Estar presente é quando ele está a treinar, quando ele quer desistir de treinar, quando ele está com menos força a treinar, quando ele tem lesões, é nós estarmos a acompanhar esse processo. E acompanhar esse processo, aí sim é dar-lhe força para ele atingir os seus objetivos. E quase que não precisamos estar na linha da meta a bater palmas para os nossos filhos terem a noção que estivemos presentes. Comemorar é bom, mas o processo, até às vitórias, até aos resultados, é um processo passa muito mais despercebido, mas que eles precisam mais do nosso apoio do que as palmas na linha da meta. E voltamos aqui à nossa preocupação em entregar a nossa melhor versão. O processo de desenvolvimento pessoal transversal, sobre o que quisermos chamar aqui para a conversa, mas esse processo de desenvolvimento pessoal é um processo bem-vindo, obviamente, de queremos saber mais para acertar mais, para nos sentirmos que estamos no caminho certo, de fazer melhor, estarmos à altura também dos desafios cada vez mais complexos que a idade deles nos vai trazendo e nós queremos estar atualizados nesse sentido. Atualizados até na atenção, não é? Ter todas as ferramentas para poder estar atento de forma alargada. Mas isso leva-nos aqui a uma discussão muito profunda que é central neste episódio. Nós queremos entregar a nossa melhor versão, mas como chegar à nossa melhor versão se nós, pais, não nascemos ensinados? Mas até trazemos dos nossos pais e avós coisas que nem concordamos muito, mas que elas ficaram. Então, como é que nós conseguimos trilhar este caminho de tentar fazer melhor e de preferência a uma velocidade que acompanhe a velocidade que eles precisam? E aí leva-nos para esta parte de temos que mudar. E como é que se muda? Como é que se muda para nos sentirmos bem nesse caminho todo? Primeiro, de certeza, eu comecei por dizer, é um processo transversal ao desenvolvimento humano.
Primeiro é detectarmos o que é que podemos melhorar. Ou porque não gostamos tanto, ou porque já não serve, porque a criança cresceu e a nossa forma de lidar com os nossos filhos era uma que podia estar infantilizada. E nós temos que sair dela. E então, o que nós queremos é encontrar, detectar para onde devemos mudar. E aí, podem ver podcasts, podem ler livros, fazer tertúlias com amigos. O cinema às vezes inspira-nos tanto. Pensarem, escreverem qualquer coisa que vos incomoda, que não gostaram, da última vez que estiveram a falar com os vossos filhos, não gostaram da vossa postura, não serviu, não resultou. Escrevam, dissequem o assunto. Depois de detectarem o que é que não está tão bem e não está a servir tão bem já, para onde é que vocês querem ir? Depois estudem uma versão que estejam confortáveis com ela. E aí o casal, os pais podem discutir, não é? Podem discutir isto e é divertido discutir para onde é que podemos ir. Mas discutindo essa versão para onde querem ir e ficando definitiva, comecem logo a entregá-la. Porque a velocidade a que mudamos é muito mais vagarosa do que a velocidade a que eles mudam. E quando nós detectamos qual será a solução que melhor nos serve, dentro dos nossos valores, daquilo que acreditamos, sejam os nossos valores, os nossos princípios, quando nós detectamos que isto é que vai ser a minha aposta neste determinado assunto, eu devo pegar nisso e aplicar imediatamente. E é aqui que costuma aparecer a síndrome do pai impostor. Nós ainda não somos aquela pessoa, lá vamos mudando devagarinho, mas há aqui uma versão que nós já concordamos e que queremos convergir para ela e que os nossos filhos já precisam dela, mas nós vamos demorar tempo a integrá-la nas nossas rotinas, na nossa forma de ser. De saber ser, lá está, de saber estar, sem esforço. Então há esta diferença. Nós ainda estamos aqui e vai demorar tempo. Os nossos filhos faz-lhes melhor ter já esta versão. E então devemos aplicá-la. Porquê? Se os nossos filhos precisam da nossa melhor versão, nós estamos atrasados a mudar porque custa, os hábitos custa mudar. Então vamos-lhe entregar esta, porque é a nossa, atual, ou vamos-lhe entregar esta, que é para onde nós vamos convergir, vamos demorar tempo para chegar lá, mas sabemos que esta é a melhor versão para lhes entregar. Então vamos beneficiá-los já com a melhor versão. Mas cuidado, porque é este gap que faz com que a gente se sinta impostores. Porque ao menor deslize alguém, e às vezes próximo demais, nos diz: mas tu não fazes isso. Estás a dizer para elas fazerem, mas tu não fazes. E isto destrói-nos. Há um grande provérbio português, que é: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Mas isso é de um carinho imenso. Nós temos médicos a dizerem-nos: deixe de fumar, mas eles continuam a fumar. Um médico diz isto, não está a ser impostor. O médico está a dizer: eu sei que não fumar é que é o correto. Eu estou a tentar fumar, mas ainda não deixei. Então, um médico que quer cuidar de nós, como nós queremos cuidar dos nossos filhos, e isto tem amor no meio, quer dar-nos o melhor conselho. Ele não quer dar-nos aquilo que ele faz, como exemplo. E o melhor conselho é uma coisa que ele ainda não atingiu, mas é: por favor, deixe de fumar. E é aqui que eu me encontro e que gosto
de me encontrar várias vezes, que é pensar no que seria melhor para os meus filhos, estudar o que seria isso, entregar-lhes diariamente, e com esta repetição e com estas rotinas e com estes rituais, interiorizá-los dia após dia, talvez que eu consiga mudar-me de onde estou a uma velocidade muito maior, para que eles não notem esse gap e que um dia não me venham dizer e acusar de ser um pai impostor. Como fazemos por amor, e este é o mecanismo do desenvolvimento pessoal, é sempre desta forma que eu falei, e como fazemos por amor, não devemos aceitar esse autocolante que às vezes os nossos pais presentes dizem, ou ali um primo, ou ali um irmão, que nos dizem como é que tu queres que os teus filhos atuem dessa forma se tu não atuas dessa forma. Tenham esta explicação sempre, não se sintam pais impostores, porque isso é que nos enfraquece. A melhor versão deve ser entregue, assim que a gente a descubra, deve ser entregue porque está embrulhada em muito amor. Até à próxima.